meus cumprimentos ao governador do Estado, que ainda em tempo, graças, como o doutor Bittencourt, professor Bittencourt, havia falado, que sempre uma pressão, uma reivindicação, sempre é muito importante. Aliás, eu cheguei a ler um livro cujo título Evolução Humana, ou Evolução da Humanidade, e a humanidade ela só caminha se realmente tiver essas pressões, essas reivindicações. Então, meus parabéns ao governador Jackson Barreto, que foi efetivamente um companheiro lá do passado e também foi vítima da ditadura. E também parabenizá-lo pela nomeação dessa comissão, presidida pelo professor Josué Passo, um antigo também companheiro do passado, que esteve na linha de frente, na qualidade de estudante de Direito, de Economia à época, e a quem eu saúdo também aos demais, lembrando também o colega Afonso, que de forma, como ele mesmo diz em seus pronunciamentos, de forma mais discreta, também teve a sua participação. Então, o professor Bittencourt, que vem a ser filho de também uma vítima da ditadura e que muito lutou pela redemocratização. Muito feliz, então, o governador, juntamente com a sua assessoria, em nomear esta comissão. Antes de adentrar, propriamente dito, na minha prisão, en passant, eu gostaria de dizer alguns dados básicos da minha vida lá como adolescente. Filhos de pai inicialmente agricultor, em Macambira, posteriormente servidor das docas da Bahia, retorna para sua terra natal na década de 60, torna-se comerciante e, por acaso, ele participa da política local e se torna prefeito. Não era o desejo dele, mas as circunstâncias locais achavam que ele deveria ser prefeito. Primário, concluí o primário, estudei todo o primário em Macambira, em colégio público. Quando do ginásio, vi para o colégio Jackson de Figueiredo, interno, durante 4 anos. É nessa fase também que eu tinha 2 tios meus, tenho, aliás, são vivos, e eram militantes da vida política partidária. Clandestina, não sei porque não sei os detalhes, as ações, porque quem entra na clandestinidade, o segredo tem que ser total, mas eu tinha conhecimento da clandestinidade porque ele foi preso político no 19BC na Bahia. Por sinal, eu com 11 ou 12 anos de idade, cheguei a visitá-lo com minha mãe no 19BC. Solto, fugiu do país e mesmo com a ditadura não suportou o exílio, retornou ao país clandestinamente e conviveu até quando houve a anistia, sem ser incomodado. O outro meu tio, depois, quando da fundação do PT, em São Paulo, ele foi um dos fundadores do PT, naquela parte da intelectualidade paulista, ele estava como fundador à época. Lembro-me muito bem que uma das visitas que fizera em São Paulo, eu costumava passar minhas férias em São Paulo, e em uma delas
eu fui à Universidade da USP. E lá tinha um setor residencial de alunos. Não sei se ainda tem esse setor. Salvo engano, chamava-se CUSP. E eu quase que lá, acho que eu tinha uns 16 anos de idade, 15 anos, nessa visita. Se eu tivesse ido no outro dia, pelo menos alguns minutos, ou quem sabe o dia inteiro, eu teria sido preso já naquela época, porque houve uma operação onde houve muitas prisões. Eu não me lembro exatamente o ano quando isso aconteceu. Só que eu não tinha, naquela oportunidade, a noção efetiva do que se estava passando no país. Eu era um adolescente, filho de um prefeito da Arena, à época. Era Arena e MDB. E nessa situação, na década de 70, 1970, meu pai foi acometido da doença gravíssima, até hoje, câncer no intestino. Mas continuou no comando da prefeitura. E eu tive que ir com 16 anos aproximadamente, como meu pai não podia, digamos, estar fazendo discursos eleitorais, veio a eleição, e eu, com essa idade, quem fazia os discursos era o seu filho, né, ajudando o pai. Não tinha a consistência nenhuma ideológica, e lá estava fazendo campanha para os candidatos da Arena. Na verdade, estava fazendo campanha para o meu pai. Meu pai não tinha condições de mais se manifestar, fazer os seus discursos lá eleitorais. Estudando no Jacques de Figueiredo, fui presidente do Grêmio do Colégio Jacques de Figueiredo. Com um bom relacionamento com a direção do Jacques, o professor Benedito Alves e Judite, 2 grandes diretores, 2 grandes educadores. E o meu primeiro ato, vamos dizer assim, de rebeldia, porque a parte política lá tinha que fazer discursos duros, porque se fizesse discursos, mesmo eu sendo um moderado, se fizesse discursos muito moderados, a plateia não gostava. Então, você tinha que subir o tom, porque eu me considero um moderado até hoje, conciliador. No Jacques, como presidente do Grêmio, pelo voto direto, meu primeiro ato de rebeldia, já na 4ª série ginasial, eu tido praticamente como o orador da turma, porque o Jacques Figueiredo tinha o costume de ter aquela formatura também do ginásio, e eu estava escolhido já ali, até pela própria direção, tinha simpatia por mim, mas meu primeiro ato de rebeldia moderada, foi de que surgiu um movimento entre os colegas que, entre a formatura e um passeio, não me lembro para onde esse passeio, eu, mesmo sendo o orador da turma, né, que seria destaque, eu fiquei com os colegas que queriam um passeio. Não me recordo efetivamente, sinceramente, nesse caso aí, são mais de 40 anos, ou quase 50 anos, não, um pouco menos, uns 45 anos, eu não me recordo se realmente houve a formatura ou houve o passeio. Eu sei que eu não participei da formatura, porque se eu tivesse participado, eu lembraria, porque eu seria o orador. Foi meu primeiro, digamos, ato de rebeldia. Saio do ginásio, vou para o Ateneu Sergipense, primeiro ano, segundo ano fiz no Costa e Silva, depois eu retorno para o Ateneu. Essa mudança foi porque o Ateneu não tinha, o clássico tinha acabado, que era a parte das pessoas que faziam humanas na universidade, e aí eu tinha dificuldades na área de exatas. Aí eu passei para o Costa e Silva, que tinha uma sala de aula,
que era direcionado para as pessoas que faziam humanas. Depois eu retorno para o Ateneu, só que no Ateneu não tive uma participação política partidária. Lá tive um colega de destaque, que depois passou no vestibular também, e militamos juntos politicamente, que foi o colega Agamenon Araújo. Agamenon, inteligência rara, já com muita leitura, um intelectual, já tinha muitas ligações de ordem política com o poeta Mário Jorge. A partir dali, eu comecei a, digamos assim, a me inteirar um pouco da situação, mas ainda não tão consolidada ainda, porque eu estava focado no vestibular. Se fosse me definir naquele momento, eu seria um intelectual orgânico, assim, bem essencialista, com metas. Até hoje tenho metas. Com metas. Minha meta naquele momento era, efetivamente, fazer o vestibular e passar. Paralelamente, eu estudava no famoso, talvez na época, pelo menos em termos de mais badalado, no GCM. Foi quando eu conheci o amigo Quintino, que aqui está para nos prestigiar. E lá, como aluno, me destaquei na área de humanas, fui bem colocado, passei em segundo lugar, como eu disse, a disciplina, né? Porque não adianta você ter inteligência e tal e não ter disciplina, tem que ter a disciplina. Destaquei, me passei em segundo lugar, e o prêmio do cursinho era daqueles que se classificavam, ensinariam de imediato. Na época não tinha essas exigências como hoje tem. E passei a ser professor de História, focado nos vestibulares. E é aí, na minha entrada na universidade, que eu venho a conhecer outros colegas da área do direito, inicialmente, exemplo do colega Carlos Alberto Menezes, Agamenon, Walter Dias Calixto, Afonso, Nilton Vieira Lima, Chico Dantas, que hoje exerce a Secretaria de Estado. Me desculpe se falhou aí algum momento de alguém. Nilton, Carlos Alberto, Chico Dantas, Walter Dias Calixto, Joseval depois, posteriormente, também participa, e Afonso também, que eu também citei. De forma mais discreta, conforme ele próprio, nas suas entrevistas, nos seus artigos, ele assim se posiciona. E, por sua vez, esse grupo, eu já fico engajado com esse grupo, já apoio e faço campanha para o diretório Silvio Romero, na Faculdade de Direito. É bom que se frise que meu pai faleceu. Meu pai já não era prefeito da cidade de Macambira, em 71, logo no início, em razão da doença, ele faleceu. Então, Elias de Macambira, do ponto de vista daquela política provinciana, política local, Elias já não tinha mais essas vinculações e não tinha vinculação também com a situação. Então, Elias agora era o professor de História, e Elias era o estudante universitário querendo me engajar do que tinha de melhor, do que tinha de vanguarda. Embora não tivesse ainda uma consolidação ideológica para tanto. Como eu disse, se fosse me definir, eu era mais, digamos, um intelectual orgânico, com metas. Naquele momento eu tinha a meta de consolidar-me como professor e mais participar também desse movimento. E aí surge, com a turma de Direito, surge a turma de Economia. Aí vem Josué Passos, vem Goizinho, vem Camo, Raimundo, que foi meu colega até no Costa e Silva. E esse grupo, me desculpe também, a gente está num relato que é longo, algumas pessoas podem, não querendo esquecimento, são muitas pessoas. Esse grupo de Direito
e de Economia, e mais alguns outros. Me lembrei agora de Francisco Ramos, também participou conosco, e juntou esse grupo, salvo engano, uma visita que Carlos Alberto Menezes ou Agamenon fizeram no Rio Grande do Sul, viu o exemplo da criação da ala jovem do MDB, e aí trouxe a ideia para Aracaju, e foi criado o segundo até artigo do colega Afonso, que eu sempre leio, que é mais bem atualizado sobre esse tema, foi o segundo do país. Então, Sergipe dava uma demonstração de que sua juventude universitária, de economia, de direito, estava engajado. E aí fundou-se a ala jovem do MDB. Na vida universitária, esses dois grupos, como também membros da assistência social, também se engajou, e eu me lembro da figura da amiga Eliane Moraes, mas tinham umas 2 ou 3 pessoas que no momento não me recordo, são mais de 40 anos. Então, juntou-se esses 3 grupos. Na área universitária, a luta era para a reabertura do diretório dos estudantes que estava fechado. E que, ao final, nós conseguimos reabrir o diretório. Esses 2 grupos. E, no lado da política partidária, tínhamos reuniões da ala jovem, semanal, às sextas-feiras, discutindo as questões nacionais, bem como também já discutindo algumas candidaturas que poderiam ser lançadas pela ala jovem do MDB a vereador de Aracaju. A ala jovem elege inicialmente Carlos Alberto Menezes como primeiro presidente, e, posteriormente, eu fui o seu sucessor. E aqui há um aspecto interessante, que eu vinha pensando sobre esse tema, e aí já estamos nos aproximando, viu, para a Operação Cajueiro propriamente dito, mas eu tinha que fazer esse resumo para saber a personalidade, como eu cheguei lá, como nós chegamos lá. E aí, na eleição de Carlos Alberto, me parece que não houve qualquer disputa. Já na sucessão de Carlos Alberto, surgiu uma pequena disputa natural, democrática, sem maiores traumas. Carlos Alberto, embora tivesse ligações assim mais de ordem pessoal comigo, até pela convivência ali do dia a dia da faculdade de Direito, éramos do interior ali, ele de Ribeirópolis, o pai dele também prefeito da cidade, um dado momento, também da Arena, e eu ali de Macambira. Estávamos bem próximos, então tínhamos essa proximidade, mas ele entendeu que o Bosco Mendonça seria o candidato melhor naquele momento. Foi quando o Partido Comunista Brasileiro, e aí destacando o Marcelo Bonfim, Góizinho, Jackson Figueiredo, resolve, aí Marcelo poderá, inclusive, detalhar melhor essa situação, qual foi o motivo dessa opção, e resolve estimular minha candidatura. Naquele momento, foi uma coisa, pelo que eu me lembro, Marcelo pode ficar bastante à vontade para relembrar esse fato, se for possível, porque são 40 anos, são mais de 40 anos, e aí eu resolvi topar ser candidato. Foi uma coisa praticamente de ex-improviso. Pelo menos do meu aceitamento foi de improviso. Eu não sei as articulações do que pensava Góizinho, Marcelo, o Jackson Figueiredo. Essa parte nunca eles me revelaram, nunca conversei sobre esse assunto.
E aí, nós fomos eleitos. Ou seja, o Partido Comunista Brasileiro conseguiu eleger o seu candidato ali na ala jovem, sem maiores traumas. Eu estou registrando esse detalhe aqui, porque o que se vê nos noticiários é de que o objetivo da Operação Cajueiro foi debelar por completo o Partido Comunista Brasileiro. Então, hoje eu estou convicto de que, na realidade, o que a linha dura que sustentava a ditadura, desejava era liquidar qualquer tipo de oposição. Porque, pela lógica, por exemplo, Carlos Alberto jamais poderia ser preso dentro de uma lógica, porque ele apenas participava da ala jovem, que era uma ala legalizada, né, admitida pelo próprio governo, e ele lança um candidato e o Partido Comunista Brasileiro lança outro, que sou eu. Quer dizer, se for trabalhar com prova indiciária, eu poderia ser preso, porque poderia haver uma desconfiança de que eu estaria, se eu estava apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro, é porque eu era também do partido. E Carlos Alberto não seria preso. Então, no momento que Carlos Alberto e tantos outros que não tinham vinculação com o Partido Brasileiro, eu estou focando nessa parte de Carlos Alberto, porque foi uma coisa que aconteceu assim mais fortemente, e ele foi preso. Então, o que eu quero dizer é que o objetivo era debelar qualquer tipo de oposição. É claro que o Partido Comunista, como estava na clandestinidade, poderia ser, com certeza, né, eu não sei, porque na clandestinidade ninguém sabe o que é que está se passando, né? Era para eles muito mais perigoso. Então, o que eu quero deixar bem registrado essa parte aí. Era para debelar, para não ter oposição no país. Bom, e aí, que presidência, quem exerce tem o ônus e o bônus. No dia 20 de fevereiro, aí onde eu vou ingressar efetivamente na Operação Cajueira. No dia 20 de fevereiro, tomamos conhecimento, logo no final da tarde, de algumas prisões. Dentre elas, eu me lembro nitidamente, até pelas minhas vinculações de amizade até hoje pessoal com Carlos Alberto, do meu dia a dia também com ele, uma das que eu me lembro perfeitamente e comentada foi a de Carlos Alberto. Marcelo Bonfim também, me parece, Marcelo Bonfim, que eram as pessoas também que eu tinha muita ligação. E eu, Bosco Mendonça, Luciano Corrêa, que hoje é... Hein? Desculpe, obrigado, Afonso. Luciano Oliveira, que hoje é professor da Fundação Nabuco, de Pernambuco, né? Sociólogo. E não sei bem, aí eu tenho minha dúvida, se alguém puder contribuir nos depoimentos, o próprio Bosco pode até informar isso mais diretamente. Não sei se Chico Dantas também estava numa reunião informal na Crase. A Crase nós frequentávamos socialmente, tomando ali uma cervejinha já no início da noite, fazendo uma retrospectiva dessas prisões. E um dado momento, Bosco Mendonça, preocupado com todos nós, mas preocupado também comigo, afinal de contas eu era presidente, no mínimo passava pela cabeça dele de que eu tinha sido eleito com o apoio do Partido Comunista. Para me preservar, sugeriu que naquela noite eu não fosse dormir em casa. E ofereceu o consultório, psicologia, ele era psicólogo, tinha um consultório no edifício Cidade de Aracaju. Na minha inocência,
Eu achava na minha cabeça, naquele momento, quem não deve, não teme, como dissesse, eu não estou na clandestinidade, eu estou participando politicamente na legalidade, na minha cabeça passava que nada me aconteceria. Bosco insistiu e eu não ouvi Bosco. E, a partir dali, eu fui para minha casa. E, em lá chegando, minha residência ficava ali na Avenida Pedro Calazans, entre a Rua Laranjeiras e a Rua São Cristóvão. Ficava na metade da rua. Minha casa não tinha garagem. Eu colocava em frente e embaixo de uma árvore. Aracaju, naquele tempo, se deixava o carro, ninguém roubava e tal. No país inteiro, não é Aracaju, é a violência no país inteiro. E aí, quando eu estaciono, fecho o carro, aí alguém me diz: Elias? E quando falou Elias, veio, até eu vou usar uma expressão que numa entrevista eu concedi a Afonso, que é um estudioso dessa matéria, vários artigos, eu sempre leio os artigos de Afonso, bem atualizados, para as questões da época, muito bom reler. E aí, no instinto de conservação, não de coragem, instinto de conservação. E, repentinamente, eu tento fugir, tento me desvencilhar dos algozes. Salvo engano, aí tenho dúvida se eram 2 ou 3. Provavelmente 3. E aí eu tento me desfilar e aí tento ainda correr. Ah, que perigo correr. Corri um perigo, porque poderia ser atingido. Mas não tinha noção, é o instinto de conservação, de não... sua liberdade estava em jogo, liberdade não tem preço. Mas eu fiz aquilo instantaneamente. Não fiz com raciocínio. Se fosse com raciocínio, eu não reagiria. Poderia ser atingido. E aí, quando eu me dirijo, descendo a rua Pedro Calazans, na ladeira, logo, poucos metros, eles me pegaram. Me colocaram no carro, imediatamente colocaram uma câmera de ar, de borracha, segundo soube depois, até de bicicleta, o capuz completo e a algema, e algemou. Então, algemado, vendado e com capuz. E aí até, como eu senti que a agressão tinha sido muito grande, o impacto foi muito grande, e eu não iria reagir, mesmo. E aí eu disse assim, num dado momento, eu disse, não precisa tudo isso não, que eu não vou reagir. Eu disse algo assim, que não precisava aquela situação, mas de forma serena e tal. Aí um deles chegou e disse assim, mas você é besta fazer isso? Aí, a partir daí, eu percebi que a coisa era para valer. E calado fiquei. Não fui preso aí. Eu diria que foi um sequestro, porque não houve mandado, não tinha fundamentação de nada. Então, eu considero um sequestro, propriamente dito. E o automóvel é um Volkswagen, saiu pelas ruas de Aracaju, fazendo aquelas voltas. Alguns minutos depois, não foram muitos, não. Era mais ou menos meia-noite, ou meia-noite e meia e tal. Acredito que uns 30 minutos depois, aproximadamente, eu chego em um local. Me vestiram, depois é que eu tomei conhecimento que aquilo era um macacão. Não me recordo, porque alguns companheiros, à época, disseram que foram examinados anteriormente. Muitos deles foram examinados. Eu não me lembro se fui examinado, confesso. Não estou dizendo que não fui,
porque na hora é tanta coisa, aquele impacto, né? O seu sequestro lá, algema, venda, capuz, e aí vem depois você chega no lugar, né? Lá sem saber onde está, é tanta coisa que acontece que realmente isso me falha. Mas os vários companheiros foram examinados, e segundo se relata, esses exames também era com o objetivo para saber se a pessoa suportava, como estava, se suportava tais e tais torturas. Segundo se comenta, os objetivos eram exatamente isso. Bom, e lá, foi colocado lá. Depois eu soube, isso depois, quando a gente já estava na enfermaria, mas eu não sei se muito depois, que nós ficamos numa garagem, todos nós numa garagem. E aí vieram os interrogatórios de colegas que gritavam, de dores, né? Ninguém suporta a tortura. Não tem resistente, pode até resistir até um dado momento, mas tortura é terrível. E até aquele momento eu ainda não tinha sido chamado para interrogatório. Quer dizer, toda aquela agressão psicológica, o que vai acontecer comigo? Já estou vendado, já estou com capuz. E o que é que vai acontecer? Foram 5 dias de venda, capuz e algema. A algema me incomodou muito, a ponto que uma certa feita, estou me referindo sempre a Carlos Alberto pela nossa amizade do dia a dia, e uma vez estávamos na Crase, agora já há muito tempo depois, acredito que eu já era advogado, o Carlos Alberto já advogado aí já na estrada há mais tempo que eu, e aí eu dizia assim, eu não fui torturado. Aí Carlos Alberto chegou e disse, Elias, não diga isso não, porque você está com venda, com capuz, com algema, durante 5 dias, ouvindo gritos e mais gritos de dores e tortura, e não sabendo o que vai acontecer com você, por si só. Então, a partir dessa conversa, uma certa feita, não sei se ele se lembra disso, a partir dessa conversa que eu tive, quando me perguntam se eu fui torturado, efetivamente, por si só, isso é tortura. Mas vamos aos interrogatórios. Chega a minha vez. Chegando a minha vez, eu tinha... Sim. E aí, me acompanhando, é um fato interessante isso, que até hoje eu não desvendei. Tinha uma pessoa lá, não sei se era do Exército, se era da Polícia Federal, ou se era da Polícia, sei lá. E sempre um cuidado, eu diria até bem doce, bem... não sei se fazendo aquele papel, aí são várias interpretações, do bonzinho, do policial bonzinho, como o do policial ruim, que chega depois, né, o violento, eu não sei. Me tratava bem, me ofereceu cigarro, e etc., e papapá. E em um dado momento, ele saiu. Não, aí não sei para onde foi. Se foi fazer necessidades fisiológicas, não sei. E aí vem um outro. E eu não sei se eu pedi, porque a algema me incomodou muito, que ela apertava, à medida que você se movia, ela ficava apertando. E eu fiz alguma coisa que precisava folgar um pouco e tal, e aí o sujeito lá me deu uns 3 chutes, certo? E, de repente, o outro chega, o tal do bonzinho, chega e disse, como dissesse, esse deixa comigo. E deixou comigo. E aí, durante todo o tempo, essa figura ficou comigo. Não apareceu mais outra pessoa para fazer qualquer violência contra mim. Aí veio o momento do meu interrogatório, do primeiro. Parece-me que eu fui interrogado 2 vezes. Eu não sei os colegas.
Eu tenho dúvida. Uma, sim. Eu tenho dúvida da segunda. Só que no meu primeiro interrogatório, ou no segundo, eu ouvi o depoimento de Marcélio Bonfim, que estava próximo de mim. Se você me perguntar, neste momento, depois de 40 anos, o conteúdo do depoimento de Marcélio, eu não me lembro. Ele vai ser ouvido aqui, vai relembrar esses fatos, e aí vai ser bom, porque vai emendar, né, o meu depoimento com o dele, e vocês aí da comissão, e o próprio Marcelo, que se encontra presente, que, aliás, eu quero agradecer a sua presença. Eu não sei se Carlos Alberto Menezes está presente ali. Ah, pronto, Carlos Alberto, porque estou um pouco distante, embora os olhos ainda, porque está um pouco escuro, mas Carlos Alberto está ali. Marcelo, eu quero também agradecer a presença de todos os presentes, né, claro, e em especial daqueles que estiveram conosco lá há 40 anos atrás, nos prestigiando. E aí eu escutei o depoimento de Marcélio. E aí outra desconfiança, que depois no final eu vou concluir essas desconfianças. E por que esse que estava o tempo todo comigo lá, me fiscalizando, me coloca próximo a Marcelo, eu escutando tudo, não seria seria uma grande negligência por parte deles, né? E aí eu escutei todo o depoimento, só que não sei detalhes. Marcelo vai contar agora. E, obviamente, se eu escutei o depoimento dele, a parte que se referia a mim, eu não iria negar. Por exemplo, acho que, como Marcélio, eu encontrei algumas vezes com ele no local de trabalho, ele me visitava lá para tratar de assuntos da própria ala jovem do MDB, porque não assuntos do Partido Comunista Brasileiro, porque eu não participava. Ele não ia conversar comigo sobre esse trabalho fora, vamos dizer, da legalidade naquele momento. Então, eram assuntos mesmo da ala jovem. Então, provavelmente, ele deve ter se ferido, porque nós fomos monitorados o tempo todo. Qualquer encontro que tinha na rua de uma pessoa, olha, tal dia você estava com fulano e tal, assim, 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 assim. Então, provavelmente, e aí Marcelo é quem vai confirmar isso, provavelmente, em um desses momentos, Marcelo disse, não, realmente eu ia conversar lá no trabalho dele e tal, etc. E aí eu escutei tudo. Então, na hora que veio para mim, eu simplesmente ratifiquei. Porque se eu não tivesse ratificado, poderia aí sim, naquele momento, poderia até ser torturado de forma mais contundente. É minha interpretação. Bom, como eu tinha, além da vida política partidária, com os meus colegas de direito e de economia e outros mais na ala jovem, tinha também um relacionamento social intenso, porque eu era um professor já naquela época muito conhecido, né, 2 anos de ensino, ensinando no cursinho mais conhecido do Estado, que era o GCM. Então, eu tinha esse lado da vida social, diferente da parte política. Então, conheci muita gente. E, nesse conhecer muita gente, eu me lembro que tinha uma pessoa da área militar, de fora, que frequentava esse ambiente. E eu tinha um relacionamento fraterno, bom, excelente. E porque não há nenhum, é bom que se frise, registro nenhum preconceito com nenhum militar, em absoluto, nenhum. Nunca tive e não terei. Não há, apenas aqueles que descumpriram, né? Aqueles que exageraram, que foram arbitrários, que torturaram. Não há nenhum preconceito, é bom que se frise. Cada um fazendo o seu, as Forças Armadas estão aí para dar segurança nossa no âmbito externo, até interno, se precisar alguma coisa, mas não com
derrubando governos, etc. Então, eu desconfio, bom, não tenho, é subjetivo isso, que essa pessoa poderia até estar lá, porque ele era de fora, entendeu? Poderia ser introduzido nessa operação e tal. Mas eu acho. Então, é uma coisa que eu jamais posso declinar o nome. Eu não posso nem confidenciar, porque é uma coisa que eu não tenho a prova. E aí, em 84, 85, 84, quando eu efetivamente inicio a minha advocacia, deixo a área de educação e inicio a minha advocacia, e, aliás, aqui quero registrar também, e as minhas homenagens, Carlos Alberto Menezes abriu as portas para o escritório dele, e os Vila Nova também abriram as portas para que eu pudesse iniciar a advocacia. Naquele momento, optei pelo escritório Vila Nova, em razão de ser um escritório já maior, já mais consolidado. Carlos Alberto estava na presidência da OAB, muito participativo e tal. Então, de forma, eu diria até pragmática, achei que a opção. Mas eu quero registrar essa homenagem a Carlos Alberto, que me abriu, na época ele era presidente da OAB, abriu as portas, eu saindo da área da educação e iniciando a advocacia. Então, quando eu começo a advogar, esse militar, certo? Me contrata, não, me indica para eu defender um outro militar de um caso rumoroso que teve aqui, certo? Rumoroso. E eu retornei ao 28BC para visitar esse cliente militar, salvo engano, um oficial. Então, não quero ser... Poderia dar um depoimento aqui criando, com heroísmo e tal. Então, eu acho duas coisas. Ou eles não me viram como uma pessoa perigosa ou que não estava vinculada ao Partido Comunista, ou também, não sei também se teve essa ajuda a essa situação. A verdade é que, não vou repetir mais aquela expressão, porque Carlos Alberto uma vez me orientou e eu acatei. Torturado, sim, eu fui torturado. Algemado, encapuzado, o que mais? Vendado, 5 dias. Avalie se eu tivesse fobia. E quem tem uma fobia? Precisa passar 5 dias. A alimentação nossa, nós tínhamos que nos alimentar puxando aqui um pouco aqui a parte do capuz. Alimentação básica, né? Só porque num ambiente daquele não tinha condições. Então, essa é a situação da nossa prisão. 5 dias depois, nós fomos para a enfermaria, e lá na enfermaria, para quem estava na garagem, com venda, capuz e tudo isso, era um paraíso na enfermaria. E lá eu me lembro, para relaxar um pouco, eu me lembro da figura de um advogado chamado João Santana, um ilustre advogado chamado João Santana. Figura inteligentíssima, criativa, grande orador e tal. E, como ele tinha um humor fantástico, com piadas e tal, levantou a moral da tropa, o astral de todos nós. E me lembro também, só não me lembro o conteúdo, e aí eu pediria a Marcélio se lembrasse, eu me lembro uma visita que o general Fiuza, Adi Fiuza da Bahia, comandante da 6ª Região, fez ao quartel. E foi lá com toda a sua equipe nos visitar. Não sei se houve o diálogo, como é que estão as coisas e tal. Eu sei que o João Santana, que além de ter um bom humor, mas era bastante corajoso, parece que chegou a dizer assim, veja a situação aqui de todos nós. Salvo engano, ele disse alguma coisa aqui. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. São 40 anos. Mas teve essa
não uma discussão, mas uma espécie de ironia de João Santana para com o general Adi Fiuza, da Bahia. Que a operação foi comandada por ele, teve um tenente-coronel Oscar Silva, um major chamado Jorge, já falarei sobre esse major de forma mais detalhada. Não sei o sobrenome dele, ele me disse, num dado momento, mais adiante eu vou contar, que tinha familiares aqui em Sergipe, certo? Tinha familiares aqui em Sergipe. Fomos à enfermaria. Mais o interrogatório, agora já sem venda, sem capuz e sem algema. Isso saído da enfermaria para um novo interrogatório. Olha, você estava ainda preso. No interrogatório, eu repeti o que disse lá. O que foi, assim, de mais gravoso, vamos dizer assim, do meu depoimento? Quando eles indagaram se eu era do Partido Comunista e tal, etc. Eu disse, não sou do Partido Comunista. Fui convidado para fazer parte e recusei. Mas ele queria isso mesmo, para mostrar que o partido estava, pelo menos, atuando na clandestinidade, estava vivo. Eu tive que, diante daquela circunstância de tortura, a verdade é essa, então, eu não tive como negar, e de que tinha sido convidado e recusei. Salvo engano, aí Marcelo Góizinho também, eu esqueci do grande Góizinho, que foi dessa área de economia, foi a liderança, vamos dizer assim, a liderança maior, que foi um dos, não somente a liderança maior na parte da política estudantil, como também na política partidária. Então, é um destaque que eu faço a Góizinho. Realmente, ele era a liderança da parte econômica, com todo respeito aos demais, pelo menos a minha visão, todos bem empenhados, mas Góizinho realmente era um destaque. E aí vem o interrogatório já sem venda. Só que eu estava preso. Eu confirmei aquilo que disse lá, quando eu estava lá, algemado, vendado e tal. E aí eu posso citar o nome, porque foi quem me interrogou, de cara a cara. Posso errar apenas na parte da patente. O capitão ou major Moraes, sergipano. Também não sei se ele estava lá na operação lá dos bastidores, mas na parte da parte que de cara limpa todo mundo, ele lá estava e eu fui interrogado por ele. Ao final do interrogatório, ele já sinalizava que a minha situação, para os olhos da investigação, era uma situação que poderia não gerar processo. A ponto que ele chegou, parece que ele antevendo do que poderia acontecer mais adiante, e já chego ao outro item para terminar essa parte aí da prisão, ele disse, se precisar de alguma declaração de que as apurações até então não detectaram nenhum crime e tal, se o senhor precisar, como dissesse, o senhor vai ter dificuldades, barreiras aí pela frente, o senhor pode vir aqui, nós providenciamos a declaração. Tomei conhecimento por parte dos bastidores, por parte dos meus colegas da enfermaria, os companheiros da enfermaria, de que havia um zum, de que eu já poderia ser liberado, mas ficou muito inchado. Aí vem mais uma vez, Carlos Alberto, que você estava certo. Eu fiquei inchado e aquilo ali não era tortura, eu fiquei inchado. E aí é o meu subjetivismo.
Como ficou muito inchado, eles não queriam me liberar logo para não ter um impacto perante a sociedade. Aí me vem, se eu passasse mais dias, eu não poderia acontecer de perder a minha visão, como o companheiro Milton Coelho, né, que até hoje, né, um grande batalhador, um grande lutador, eu poderia perder a visão, porque eu ficou muito inchado. Aí foi quando eu fui preso na sexta-feira, na madrugada da sexta, né, ali, meia-noite e meia, por ali. E na quinta-feira, fui eu e Carlos Alberto Menezes, fomos liberados. Saímos no nosso carro, não foi, Carlos Alberto? O Fusquinha amarelo. O Fusquinha amarelo, saímos, eu e Carlos Alberto fomos liberados naquele dia. Então, essa é a situação. No outro dia, eu me dirijo ao meu colégio, porque eu era um dos sócios fundadores, eu e mais 4, e aqui quero prestar justa homenagem aos meus colegas da sociedade, que, sabendo que eu gostava muito de carnaval, e sempre ia para a Bahia. E imediatamente, eles liberaram uma quantia de igual para igual, porque era sociedade igual, para que eu fosse ao Carnaval da Bahia. Você vê o que é aos 22 anos de idade, mesmo com toda essa... Ri um pouco, chorei um pouco agora, mas com toda essa tragédia, eu ainda vou para o Carnaval da Bahia, passando ainda por Tobias Barreto. Quanto eu não gostava do Carnaval. E lá, um fato também interessante, fugindo um pouquinho aqui da emoção e tal, e lá encontro, minhas homenagens também lhe presto nesse momento, encontro um colega meu que não era engajado politicamente, mas era meu amigo, Giovan, doutor Giovan, e como delegado de polícia. E ele soube toda a situação que tinha acontecido, cargo comissionado. E lá, pelo menos a noite que eu passei no clube lá de Tobias Barreto, não me lembro o nome do clube, eu fui recepcionado de forma tal que parecia uma autoridade tanto quanto o delegado, porque o delegado fazia questão de estar circulando comigo. Ele poderia se omitir diante daquela situação, ele poderia ter a represália. Então, eu presto homenagem a Giovan e me dirigi para a Bahia. Passei o Carnaval e retorno para Aracaju, para minhas atividades normais. Eis que na quinta-feira, foi a quarta-feira de cinza, na quinta-feira, aproximadamente aí às 15 horas, foi no meio da tarde, quem comparece no meu curso, no curso Visão na Rua Pacatuba? Aquele famoso major Jorge, aquele que tem familiares em Sergipe, que eu não sei o sobrenome, o major Jorge vai para o meu curso, e aí eu me deparo com ele, e eu tomei um susto. Eu disse novamente, de novo, assim, algo assim, entendeu? Não foi corajoso, foi uma coisa de repente. Ele disse, não, agora não tem negócio de prisão, não, eu queria conversar com você e tal. E aí, levei ele para uma sala, já tinha as carteiras, já tínhamos comprado, né? Era o primeiro ano do curso Visão. E aí, eu sentei na cadeira, peguei uma cadeira aqui, fiquei como eu estou e deixei ele lá, numa posição assim, do outro lado, olho no olho. Estou vindo aqui porque pedi desculpas pela injustiça cometida com você, entendeu? A nação brasileira
A política brasileira precisa de jovens como você. Acho que você deva continuar participando da vida política e tal. E me fez uma série de reverências, né, pedindo as desculpas. Mas, depois de fazer esse cerco, ele disse, eu estou vindo aqui, além de pedir essas desculpas, mas eu estou querendo que você seja testemunha no processo que foi instaurado contra 19 companheiros que foram presos. Eu não estava respondendo o processo. Caso Alberto não respondeu. Foram 25, parece, prisões, 19 responderam e 6 não responderam. Obviamente que ele não precisaria vir me solicitar. O Ministério Público arrolaria sem precisar me consultar. Ele queria o quê? Que eu dissesse o que ele queria. Aí, na hora que ele fez essa proposta, eu disse, olha, Major, o senhor está me pedindo desculpas pela injustiça que cometeu, que foi cometida contra mim. Quer dizer, um constrangimento profundo que aconteceu com meus familiares e todo. Comigo e com meus familiares e amigos. E aí o senhor me pede para ser testemunha, para dizer, no mínimo para dizer, eu não cheguei a dizer isso não, mas no mínimo ele queria que eu dissesse que o Partido Comunista, porque a única, vamos dizer assim, acusação que se viria para ele é que eu dissesse que tinha sido cooptado, né, para o partido, fui convidado para o partido, era isso aí. No mínimo queria convidar. Aí eu disse, o senhor já teve esse constrangimento, e agora eu vou ter outro constrangimento de depor contra pessoas que se tornaram amigas minhas fraternas, assim, calmo, que mesmo que eu não compartilhasse com as ideias do Partido Comunista, mas as pessoas se tornaram minhas amigas fraternas. É outro constrangimento que eu vou ter. Eu disse, se depender de mim, não discuti a parte jurídica da coisa, se depender de mim, eu não gostaria de participar como testemunha. Aí ele disse, quando ele viu a firmeza da resposta, ele chegou e disse, vamos tomar uma cervejinha na Atalaia? Eu disse, eu não posso tomar cervejinha, porque hoje, eu sou sócio disso aqui, eu sou um dos sócios fundadores, e hoje é o meu plantão aqui. Nós estamos em matrícula. E eu preciso estar na coordenação da matrícula. Então, eu não posso. Aí foi quando ele sentiu de que realmente eu resisti de forma segura, mas polida, né? Diante da circunstância de uma nova prisão, porque ele não estava ali, ele, Major, sozinho, na redondeza, ou próximo, a pessoa não vai, de corpo aberto, fazer uma operação desse tipo, porque não sabe a reação do outro. Tá? Uma reação do outro. Bom, então foi assim que eu conheci, por isso que eu digo publicamente, desse Major Jorge, e é fácil fazer o levantamento, saber que é esse Major que veio da Bahia na época e tal. Eu estou registrando nomes que eu vi. Eu não posso, sob os cuidados aí de danos morais e criminais, de pessoas que eu não tive o contato. Porque essas que eu estou citando, essas realmente eu tive o contato. E aí, bom, terminado essa parte, consequências da prisão de ordem de empregos. Eu, na época, da turma de estudante de direito, salvo melhor juízo, salvo engano, eu era a única pessoa que, naquele momento, já trabalhava. Eu já, naquele momento, era arrimo de família. Até os 20 anos, com a morte do meu pai, minha mãe sustentou, eu fui estudante profissional até os 20 anos.
o que meu pai deixou. Meu pai não era um homem rico, meu pai era homem classe média lá, para a cidade média, vamos dizer assim. Mas minha mãe sustentou aí uns 3 ou 4 anos. Depois disso, já inverteu. Eu que tinha que sustentar a minha mãe. Então, isso é um fato importante para a sequência seguinte do meu depoimento. E aí, perdi logo o primeiro emprego, embora tinha criado o cursinho, mas ainda estava nas matrículas. Eu não sabia como a coisa ia se desencadear. Estava no início, em fevereiro. O Colégio Jacques de Figueiredo, os diretores, a qual eu estudei durante 4 anos, hoje falecidos, grandes diretores, chegou de forma educada, chegou para mim, disse: Elias, aconteceu esses fatos aí, e a situação aqui vai ficar difícil você continuar no nosso colégio. Eu simplesmente até entendo hoje aquela situação, porque na época que se você desse emprego ou cobertura a qualquer pessoa que tivesse participação nesse sentido, poderia ter represálias. Eu entendo. Foi quando aí eu me lembrei do capitão Moraes, que me disse que se eu precisasse uma declaração, eu fosse o procurar. Como eu percebi que tinham outros empregos no meio, como eu percebi que poderia perder outros, aí eu fui lá. Voltei ao 28BC e procurei o capitão Moraes. E o capitão Moraes, não sei se ele subscreveu ou se foi uma outra autoridade maior, ele me deu a declaração dizendo que até aquele presente momento não se apurava nada contra mim. Então, ele deu essa declaração. Eu tenho que registrar esse fato. Ele deu essa declaração. Só que eu não precisei utilizar essa declaração na minha vida, porque a partir da criação do cursinho, a coisa, usando uma linguagem moderna, bombou de tal forma que de empregado eu passei a ser empregador. Eu e mais os 4 sócios. E passei, eventualmente, até convidar colegas meus, essa parte eu não tive receio, convidar colegas meus de direito que participou desse movimento, a exemplo de Walter Dias Calixto, ensinou lá conosco, Joseval, mais um pouco mais para cá, também foi convidado. Eu não tive esse receio, fora outros empregos de pessoas que eu convidei, colegas meus, que não eram engajados na vida política partidária. Ronaldo Santiago, que foi um jornalista que faleceu e teve engajamento, foi também convidado diretamente por mim, porque nós tínhamos uma combinação que na área de humanas, quem indicava era eu, o sócio de humanas, porque eu era o único sócio de humanas, então eu tinha esse poder. Embora um sócio chegando e sugerindo o nome de alguém, eu iria analisar e indicar. E quero dizer que, enquanto fui empregador, nós tivemos 105 funcionários e tivemos, na área trabalhista, apenas 2 questões trabalhistas, que foram resolvidas na primeira audiência de conciliação. Batido o martelo. E aí, como depois do cursinho, sim, um outro evento que eu não posso esquecer. Novamente, o tal do Jorge me aparece no circuito. O MDB, não sei se foi ala jovem, parece que é o partido MDB, promove uma série de eventos e palestras em Aracaju, convidando lideranças do MDB nacional. E uma delas seria realizada, ou foi realizada, na Assembleia Legislativa Local. E eu resolvi, mesmo com aquele impacto da prisão e tal, para mostrar até perante os colegas, provavelmente, que não estava com qualquer receio daquela situação, e me dirigi para a Assembleia Legislativa, com
o famoso Volkswagen amarelinho, Carlos Alberto. E aí, quando eu já estava quase que estacionando ali nas imediações da Assembleia, na época não tinha aquele calçadão, era uma pista, estava do lado contrário, em frente à Assembleia, o famoso Major Jorge, como se ali tivesse monitorando, fazendo, como o Afonso colocou em um dos seus artigos, como se tivesse, numa entrevista que fez comigo, como se estivesse fazendo a chamada de quem foi para aquele evento. Sinceramente, eu não sei. Na época não tinha celular para eu comunicar que tinha aquela fiscalização. E eu, a partir daquele momento, eu disse, a coisa parece-me que está para valer. E eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Com os meus botões, sem consultar ninguém, nem pessoas da minha família. Não foi arrogância, apenas achei que não deveria. E eu tinha 2 caminhos naquele momento a seguir. Eu tinha o caminho da aventura da vida política partidária, porque, inclusive, havia uma construção na ala jovem do MDB, e Marcelo Bonfim aqui pode, e Goizinho também pode, Jacques Safo Figueiredo também, mas é falecido, mas os dois poderão detalhar melhor essa parte que eu estou falando. Havia uma construção de ser lançado 2 candidaturas em Aracaju para vereador. Dentre elas, a minha candidatura a vereador, dentro daquela situação em que eu já tinha uma boa penetração na classe média, ter sido professor do maior cursinho do Estado, que era o GCM, e Marcelo Bonfim, com a penetração mais de bairros, de popular, com o respaldo, segundo os comentários, Marcelo que pode detalhar mais isso, que Jacques Barreto, com a penetração que ele tinha nos bairros, iria, digamos assim, fazer campanha para os 2 candidatos. Então, foi isso que me passaram à época. E depois disso também foi comentado, o Goizinho sempre falou comigo essa situação, ele pode detalhar, Marcelo também é pessoa que pode detalhar melhor essa situação. Ou seguir as minhas atividades, agora diria até de pequeno empresário da educação. Eram essas 2 opções. Aí vocês me perguntam, e por que você não optou, fez as 2 coisas? A política, mas você não era dono de colégio, dono do cursinho? Por que não juntar as 2 coisas? Ora, os meus colegas, como eu disse, até me emocionei aqui, me receberam de forma efusiva. Mas, como ficaria ter uma pessoa tida, na época, como subversiva, dentro de uma sociedade que queria crescer, que queria ser colégio. Colégio passa por conselhos de educação. Colégios precisa dessa parte toda de estrutura governamental. Os meus colegas, por mais que gostassem de mim, não iria permitir uma situação dessa. As portas se fecharam para... A única coisa que eu sabia fazer na época era ensinar. Eu era professor de história, só sabia ensinar. As portas estavam fechando. A exemplo do Colégio Jacques de Figueiredo, que aqui eu não quero, digamos, dizer que... digamos, massacrar, não. Eu entendo a questão deles. Eles poderiam também ter
ser perseguidos pelo governo. Eu até entendo isso. Mas outras portas se fechariam. Como os colegas de direito na época que se formaram tinham dificuldades para adquirir, para conseguir bons antecedentes para fazer os concursos públicos e tal. Então, essa é a consequência. E, a partir daí, eu me dediquei, estou encerrando, eu me dediquei. Sim, aí, uma coisa para relaxar um pouquinho, em 76 aconteceu o fato, em 78, mais ou menos, eu conheço uma pessoa que vem a ser a minha futura esposa atual, Cristina. Uma pessoa que nunca foi engajada politicamente, não tinha a profundeza da situação, mas ela conhecia tudo o que aconteceu. E eis que, de repente, isso é um fato interessante, e eis que, de repente, não sei em que ano aconteceu isso, de repente, eu descubro, por acaso, uma vez em conversa com o meu sogro, lá estava visitando o tio dela, que vem a ser Ayrton Ibiapina, coronel Ayrton Ibiapina do Ceará, que, por sua vez, estava passando até uma reportagem com aquele Paz de Andrade, que chegou à presidência, naquela substituição, acho que de Sarney ou alguma coisa aí, e que depois foi com um avião lá para Bombaça e tal. Aí o Ayrton Ibiapina disse assim, quando eu presidi aqui o IPM, aqui e tal, ficou muito nervoso, ficou muito tremendo. Aí eu descobri a linhagem, efetivamente, da minha esposa, que não tinha nada a ver com isso, que ela nem conhecia os detalhes, do Ibiapina, do Ayrton Ibiapina, que presidiu os inquéritos policiais lá, mas também eu não disse a ele que fui preso, ele já estava reformado. E depois eu descubro que ela é prima também do famoso general Ibiapina, aquele que no livro do Hélio Gaspari, você vê lá quando Dom Helder procura ele denunciando as torturas, aí o general Ibiapina disse assim, olha, está lá entre aspas, viu? Entre aspas no Hélio Gaspari, eu estou admitindo as torturas porque os meus soldados querem matar. Mas eu citei esse fato porque, evidentemente, se eu conhecesse minha mulher em pleno 76, em plena prisão, o amor não tem fronteiras. Ok? Então, foi apenas vinha conhecer, mas sem nenhuma intimidade, é bom que se frise com toda essa situação. Terminado a parte... eu amo muito minha mulher, até hoje temos 38 anos de casado. Eu apenas quis fazer esse registro, os destinos da coisa, né? Ela não tinha nenhum engajamento e tal, e aconteceu esse fato. E parentesco bem próximo. Jacques de Figueiredo, certo? Bom, algumas situações que depois eu tomei conhecimento, mas não vou nominar, porque foram confidências que me foram feitas, e só eu, minha mulher e essa pessoa também sabe. Eu não poderia colocar aqui, porque eu não tenho a prova, só tinha essa prova e para trazer. Soube, depois de muitos anos, que um empresário, aluno meu, me disse que um desses lugares de trabalho que eu trabalhava, que sempre tive, modéstia à parte, muito prestígio em todos os lugares que eu trabalhei, até de influenciar indicações de professores, ele me disse que um desses diretores era um dedo duro. E quem confidenciou a ele? Como ele dava muitas festas sociais, e aí começa naquela, toma um drink ali, toma um drink cá, e começa os vazamentos da coisa. Então, era uma pessoa que eu tinha alta consideração e depois tomei conhecimento de que a figura era um dedo duro. Uma outra situação também interessante, também essa é confidencial, porque foi um colega meu hoje, promotor de justiça, me falou que quando ele indicou a mim para um determinado escritório de advocacia para ser estagiário, logo após as nossas prisões, ali em 77, até, segundo comentários, um advogado que tinha até um lado mais à esquerda e tal, mas quando ele soube que
que eu tinha sido preso, esse estágio desapareceu. Mas esse colega me contou muito mais adiante. E você vê as contradições. E em 1984 a 1985, Carlos Alberto já não era surpresa em me receber de braços abertos. Mas o outro, os Villanova, que sempre foi, embora não tivesse engajamento partidário, mas publicamente eles próprios admitem, mais à direita, a ditadura ainda não tinha terminado, e me receberam de braços abertos. Evidentemente que eu não estava mais participando da vida política partidária e me recebeu, e quero prestar também as homenagens a Gilberto, a Antônio César Leite de Carvalho, Antônio Villanova, que hoje é promotor, Osmário Villanova, Luiz Urbano, né? E lembrando também o Nilton Vieira Lima, porque aos poucos a gente vai lembrando, o colega também que foi importantíssimo lá, como na época do estudante de Direito. Né? Depois ele funda o partido, o PDT, foi muito importante aquela fundação, e Brizola tinha uma consideração muito grande, que eu esqueci do meu querido amigo, que foi baluarte e tal. Depois disso, fechando, eu inicio minha advocacia, fui conselheiro 2 vezes pela OAB, na época da administração progressista, vanguardista do professor Silvério, fui presidente da Comissão de Ética. Em seguida, fui conselheiro na administração de Clóvis Barbosa, sendo vice-presidente, também um privilégio de trabalhar com os dois. E em 1991, incentivado pelo colega Gilberto, saudoso colega Gilberto, torno-me promotor de justiça por concurso, sempre destacando aí nessa parte social. A terceira ação de improbidade do Estado, e uma das primeiras do Nordeste, fui eu quem promovi. A primeira ação do poder econômico no Estado, em Poço Redondo, de abuso do poder econômico, também eu promovi. Censo escolar, o primeiro do Estado, eu e o Rony, que é hoje procurador, também promovi. E passei uma fase na parte da administração superior da nossa administração, e lideramos, eu e mais 6, o atual procurador esteve também engajado, eu e mais 6 lideramos o movimento para que o promotor pudesse ser candidato a procurador-geral. Ou seja, embora, eu quero concluir assim, embora eu tenha saído da parte política partidária, mas tenho um respeito profundo, sem a política partidária a democracia não vive, e a democracia, segundo Winston Churchill, ele dizia, o pior regime do mundo, mas ninguém criou outro, melhor. Então vamos conviver com ele, mesmo ele ainda se consolidando, ele capenga, mas vamos conviver com ele. Então, e hoje exerço a promotoria criminal do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. O que eu quero também concluir na minha mensagem é que esses depoimentos que aqui estão sendo colhidos de fundamental importância, é muito pedagógico para as gerações passadas, para fazer toda essa reflexão com conhecimento mais detalhado do que aconteceu. As gerações atuais, as futuras, para que não venha a acontecer essa barbárie que aconteceu. Dizem que o professor da Ibaré Dantas, ele registra no livro Tutela Militar, que de 64 para cá, até 76, foi a repressão maior que teve, foi a de 76. E também que abominemos tanto a extrema-direita, como também a extrema-esquerda. Nós não queremos nem regimes totalitários de direita e nem totalitário de esquerda, porque também, onde houve o totalitarismo de esquerda, coisas semelhantes e algumas vezes piores aconteceu, a exemplo lá do que aconteceu no leste europeu. Estou à disposição para quaisquer perguntas.
Olha, bom dia. Eu queria pedir, assim, repassar um esclarecimento da plateia. O pedido... Como é seu nome? Geraldo Dantas, gostaria que o senhor falasse mais sobre essa perícia médica. Se o senhor tem conhecimento, viu, reconheceu algum médico que estava... Quem atendia nessa enfermaria? Se falasse mais sobre isso. Conforme eu havia dito, no momento da perícia médica, vários colegas, companheiros da época da prisão, comentam, já que há uma quase unanimidade desses depoimentos, com certeza verdadeiros são. Só que quando chegou a essa parte, eu não me lembro se fui examinado. Por que eu não me lembro? Foi essa situação, bota a algema, coloca a venda, depois lá o macacão. E aí eu não me lembro exatamente se eu fui examinado num dado momento. Eu não estou dizendo que não houve, eu estou dizendo que não me lembro. Agora, confio plenamente no que os meus companheiros e colegas registraram. Porque eles não iam criar uma situação, uma mentira, não teria nem interesse, se é uma unanimidade. Se fosse um depoimento isolado, mas vários comentários, e depois que saíram das prisões, também esses comentários foram constantes. Entendeu? Da parte da enfermaria, sinceramente, eu não me deparei com nenhum médico. Não consigo lembrar se eu fui examinado. Também não. Embora eu estivesse machucado, eu não devo ter sido atendido, provavelmente, ali por uma enfermeira ou por alguém. Mas eu, sinceramente, eu não me recordo. E se me recordasse, eu diria, porque eu tinha condições de provar. Porque a minha cautela? Porque se eu nominar sem ter a prova que fui eu, para ter a convicção e olho no olho dizer, as pessoas com quem eu tive olho no olho, pelo menos eu disse. Mas as outras eu não posso dizer. Porque aí tem questões de danos morais, tem a parte criminal no meio. Não é falta de receio, não, que nós estamos acostumados dia a dia a enfrentar situações, e a situação hoje é totalmente diferente. Não há clima nenhum de qualquer retrocesso. Hoje o processo não tem clima. Hoje os próprios militares não admitiriam, pelo menos a sua grande maioria, que houvesse o retrocesso. Então, em razão de qualquer receio, de maneira alguma. Senão eu pediria que fosse o meu depoimento reservado, eu poderia dizer que não viria, mas eu fiz questão de vir e que não fosse reservado. E estou à disposição de qualquer pergunta sobre o tema, sem dedos. Prazer ver o senhor de novo. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, tá certo? Eu gostaria, perguntinhas não, pedido de esclarecimento. Já que se tratou de uma operação que atingiu de cheio o setor jovem, a ala jovem do MDB, o senhor poderia falar um pouco sobre onde se localizava o setor jovem, onde aconteciam as reuniões, quais foram os presidentes, o senhor foi um deles, tá certo? Quantos presidentes ela teve? Por enquanto eu tenho isso, mas tem mais outras coisas, só para... A localização ficava a rua São Cristóvão, com a rua da frente, né, que a gente chamava o Rio Branco, o edifício que ficava o escritório daquela Transamérica, Transbrasil. Eu não sei, aqui no momento esqueci apenas o nome do edifício. Culturarte. Edifício Culturarte.
Entendeu? E qual foi a outra pergunta? Os presidentes, primeiro o Carlos Alberto Menezes, e registro que foi a nossa Sergipe foi a segunda ala jovem do país, a primeira o Rio Grande do Sul, depois eu. Aí eu lendo os seus artigos, tomei conhecimento que Fernando Pi deu continuidade, depois veio Bosco Mendonça, Lealdo também mais adiante. Eu quero registrar também, porque são muitos nomes, o nome de Zé Almeida Lima também. Zé Almeida Lima foi secretário geral da ala jovem do MDB. Como secretário. Ele até, como temos meu amigo, um bom relacionamento, e informalmente, quando uma certa feita nos encontramos, e ele parece-me que senador, e lembrando esse passado. E aí ele brincou que eu contribuí para introduzir ele lá em Brasília, porque na época, como eu era do grupo da área de direito, salvo melhor juízo, a pessoa que já tinha muito trabalho já, eu trabalhava 9, 10 aulas por dia, eu não tinha condições de estar me deslocando para os encontros das alas jovens do Brasil. E aí eu indicava, eu não estava nem lembrado desse fato, e ele indicava ele nos representou. Zé Almeida Lima também esteve sempre muito registro, muito organizado. Zé Almeida Lima contribuiu bastante. E a sala de reunião era grande, enchia de gente? Não, era uma sala, não era tão grande, não. Tinha mais ou menos aí o quê? Nos momentos de maiores reuniões, se eu estiver equivocado, alguém pode me corrigir depois, seria em torno de 15, 20 pessoas e tal. E depois da sala de reunião, nós íamos para o barzinho do Burguesia, na Atalaia. Continuando também conversas políticas, agora já mais de forma descontraída, né? No Burguesia. Antes eu gostaria só de uma coisa que eu me esqueci. Uma situação também que eu venho analisando é que a operação foi Exército, Polícia Militar Local, Civil, né? Federal também participou. Aí vem a indagação minha. Eu não posso provar, mas é uma indagação, vocês que estão na comissão. Uma operação dessa envergadura, isso é uma parte importante, dessa envergadura. O comando da 6ª Região Militar não comunicaria ao governo local? A área de segurança local? Não era dizendo os detalhes da operação, mas dizia, olha, nós temos uma operação de investigação esse final de semana nessa região. Prevenir a área de segurança. Por que prevenir? Porque na hora que eu estava sendo sequestrado, o Carlos Alberto, os nossos familiares poderiam procurar a polícia para dizer que os seus filhos foram sequestrados, não se sabe, e aí criaria um conflito da segurança local com a de lá. Então, o governo local não sabia, pelo menos assim, eu não estou dizendo que, não estou desconfiando que o governo local e a segurança local foram cúmplices dos detalhes, da execução, que iria acontecer tudo isso. Mas, pelo menos, o informe de que alguma operação ia ter andamento naquele final de semana, não tem como não sair. Eu não tenho prova. Okay? Porque envolveu Polícia Militar, Polícia Civil. A prova está aí, é objetiva. Agora, a parte de cima tinha conhecimento? O governador tinha conhecimento? O secretário de Segurança tinha conhecimento? Então, é uma situação que pode ser explorada aí também para os depoimentos futuros. Certo. Doutor Elias, e quanto aos livros de ata da ala jovem, eles foram sequestrados também, confiscados? Olha, ou por alguém guardados? Olha, com relação a esses livros de ata, eu, quando precisei, até para fazer prova daquele requerimento da anistia,
para o Pertão, a indenização, eu procurei, para fortalecer mais a minha participação política, eu procurei o presidente, à época, Benedito Figueiredo, pedindo uma declaração que eu tinha sido filiado e tal, se tinha algum documento registrando isso. Ele buscou lá e tal e não encontrou nenhum documento. Um outro registro também, além dessa parte partidária, quando eu solicitei da 6ª Região Militar, pedindo uma declaração da minha prisão, não foi detectado a minha prisão. Eu tive que, orientado até pelo Roberto Caldas, esse que é o presidente interamericano de direitos humanos, eu fui apresentado por Henry Clay, aqui meus agradecimentos, e ao César Brito também, que intermediou isso, e ele me orientou que eu solicitasse da ABIN. E ele foi muito gentil, e eu mandei essa declaração, esse requerimento para a ABIN. Mas até agora, até hoje, não foi julgado o meu caso. O meu caso seria julgado naquela vinda deles aqui. Mas faltava essa prova da minha prisão. Então, legalmente, você não teria sido preso, né? Legalmente, eu não fui preso. Interessante. Para a 6ª Região Militar. É um registro também histórico. Elias, você guardou, por acaso, cópia da declaração? Pronto, é isso. Como eu não precisei dessa declaração e me mudei muito, então realmente era um documento importante. Eu não tenho esse documento. Eu não tenho esse documento. Talvez não dei muita importância, porque como eu saí da vida política partidária, o campo ficou, vamos dizer, aos poucos ficou livre, e já não tinha mais barreiras e etc. nas coisas, e aí caiu no esquecimento e deve ter sido extraviado, senão eu colocaria à disposição. Certo. O empresário que lhe disse que teria um colega do seu trabalho, um ex-aluno, perdão, que era empresário. Era empresário depois. E disse que você teria trabalhado com alguém que seria dedo duro. Sim. O emprego de que ele fala é aquele grande curso? Veja bem, como eu disse, que foi uma confidência, e eu tive vários empregos, eu não queria e não desejo para preservar, porque para eu provar isso eu teria que trazer ele para... E aí foi uma confidência, como também o militar que esteve com ele socialmente, tomando seus drinks, também foi confidencial, mas esse fato ele não ia criar, não acredito que iria criar essa situação. Então... E pelas características eu entendo que tem indícios. Tem indícios. Por isso que eu acreditei. Certo. Pela trajetória. É do seu tempo de professor. Sim. Como eu tive vários empregos, eu não quis nominar... É fácil. Você já disse quais foram os seus empregos, não foram? Bacana, Elias. Bacana. Deixa eu ver. Na sua vida estudantil, teve algum problema lá com as autoridades da reitoria? Pessoalmente, não. Mas muitos colegas eram monitorados, e provavelmente eu também era monitorado. Uhum. E aí, se a comissão... eu sei que a comissão não tem poder de convocação, mas de convidar. Na época, o Hélio Leão era a figura mais conhecida do monitoramento, do acompanhamento do dia a dia dos colegas. Eu diria que ele seria, usando a expressão lá do Império Persa, os olhos e ouvidos do rei. Então, se for possível e ainda estiver vivo, será um depoimento, se ele topar, vir aqui para dizer o que ele fazia. Então, isso aí é uma coisa pública e notória. Entendeu? Aí eu não tenho um problema em falar, porque é público e notório, é fato público e notório. E você lembra de colegas que foram ter com ele, visitá-lo, ou foram convocados para visitá-lo? Não, lhe confesso que não. Agora, sei que ele andava monitorando para a passo das pessoas dos estudantes que participavam da vida estudantil e também da vida política partidária. Elias, outra coisa, você falou que o propósito teria sido
a impedir o nascimento de opositores. Certo? Sim. Então, isso dá para concluir por aí que um dos efeitos da ditadura militar teria sido a inibição de aparecimento de novas lideranças políticas, como você. Sem dúvida, porque se não aparecessem as novas lideranças políticas, se manteria o status quo da época, com as alianças conservadoras que o governo fez, para até sobreviver, para mostrar ao mundo que aqui funcionava uma democracia, né? Mas aquela democracia como todos nós sabemos, que não era democracia, mas sem dúvida. Elias, você Embora a contradição, mas aí eu entendi daquele Major Jorge, né? Dizendo que eu deveria continuar na política, mas ele queria, na verdade, que eu fosse testemunha daquele processo. Certo. Não era incentivo. Você lembra quem era o secretário de Segurança Pública de então? Lembro-me, Adroaldo Campos, salvo engano. Adroaldo Campos. Adroaldo Campos. Filho. Filho. Porque o pai já tinha, salvo engano, falecido. Exatamente. Dudu da Capela, né? Exatamente. O governador era José Hollenberg Leite. Certo. Você lembraria de algum nome, Você falou que uma operação de tal envergadura exigiria mais presenças, tipo PF, PM, não sei o quê. Tem nomes? Do comando maior, eu só me lembro do secretário de Segurança. Certo. Que a área federal sempre muda muito, né? Não cria muita vinculação. Os superintendentes. Os superintendentes eu não me lembro exatamente. Valeu, Elias. Obrigado. Como também na época, só para que eu esqueci, os meus familiares, eu tinha um familiar empresário aqui de Aracaju, ainda tenho, porque ele é vivo, Raimundo Oliveira. Raimundo Oliveira, ele muito ligado a mim, a meu pai, falecido, foi acionado para ver se conseguia saber onde eu estava, ou até interferir, porque como ele era uma pessoa muito bem relacionada, os empresários sempre mantêm esse relacionamento na área política, na área do poder. E ele promovia várias festas na casa dele, e lá estava militares e gente da Polícia Federal e tal, mas ele encontrou as portas fechadas. Disse que era uma operação de fora e tal, não deram muita importância ou muita guarida à reivindicação que ele estava para saber onde eu estava e tal. Raimundo Oliveira, que eu presto também aqui as minhas homenagens. Até um sargento do Exército, amigo da nossa família, que estava na ativa na época, andou sendo acionado para saber informações de detalhes, etc. E se os oficiais foram afastados, se o comandante foi afastado, quanto mais um sargento. Mas, de qualquer forma, registro também aqui as minhas homenagens. Bom dia, doutor Elias. Eu começo pedindo desculpas por não ter podido estar desde o começo. Né? Realmente São muitas atividades que nós temos. Eu peço desculpas, simplesmente. Mas, de qualquer forma, eu trago aqui também um questionamento da Maria, uma pessoa que está na plateia, e que gostaria de saber a sua opinião mesmo, não é? De ter vivido todo esse relato e de ter prosseguido numa vida jurídica, mas em relação à lei da anistia, a DPF 153, o senhor citou o novo presidente da Corte Interamericana, o Caldas, e, portanto, a posição da Corte Interamericana. Como é que, para você, que tem uma história muito pessoal, como é que você sente esse processo? Eu fiz questão aqui, na minha introdução, antes de responder diretamente à sua situação, de relatar como era Elias lá desde adolescente. Eu sempre, até perante os meus colegas, fui tido sempre como um conciliador, um moderado. Nunca fui de uma linha muito radical. Nunca fui radical. Sempre tomei posições fortes, mas sem radicalismo.
Mas indo diretamente à resposta da sua pergunta. A questão ela é complexa do ponto de vista jurídico. Tá? Bom, a anistia é você passar a borracha, o perdão de todo o passado. Como é que foi feita a nossa anistia? Como sempre, quem estava no poder tinha um poder de fogo de impor, até nos acordos que foram feitos, tem condições de impor. Há uma desigualdade, né, no artigo que se refere especificamente à anistia, desigualdade que, enquanto se prevê que todos os crimes políticos e conexos sejam anistiados, até o terrorismo, por exemplo, o terrorismo, a tortura que foi praticada, que nem mesmo na época o governo admitia, legalizou a tortura. Então, até isso seria abarcado pela lei da anistia, de agosto de 1979, 28 de agosto, promulgada no governo de João Batista Figueiredo. Entretanto, parece-me que no parágrafo 2º, a lei prevê que a anistia não será dada a quem foi condenado, porque não falou quem estava respondendo o processo. Quem foi condenado ao terrorismo, a atentado pessoal, atentado pessoal, terrorismo. Então, desigualou lá, abrangeu e abarcou todo o pessoal digamos, as forças que estavam no poder, as forças ditatoriais. Esse é o primeiro item do desequilíbrio. Aí vem a parte jurídica em si. A Constituição Federal de 1988, foi essa a posição, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, ainda não existia. 1979, a Constituição 1988. A Constituição de 88 não previa ainda, a de 88 veio prever que os crimes de tortura são imprescritíveis em 88. Mas lá, em 79, não havia essa imprescritibilidade. Aí vem um outro argumento, é bem técnico isso. Aí vem um outro argumento para os que defendem que não, mas os tratados de direitos humanos já falavam que a tortura era imprescritível, já mesmo em 79, os tratados. Mas em 1988 é que foi colocado em nossa lei. Aí foi um fundamento básico, fundamental do Supremo Tribunal para dizer que a lei era constitucional, a de 79. Certo? E aí é o seguinte, tirando toda essa complexidade jurídica dos que defendem, mostrando que os tratados previam, mesmo se os tratados previam que tortura é imprescritível, e só veio na Constituição de 88, segundo o Supremo, sim, aí outro detalhe, a lei, baseado nisso, ela não pode retroagir. A lei penal, um fato que não era definido, aí Carlos Alberto pode me ajudar mais, um fato que era definido lá, que não era definido lá, crime, então veio a ser agora ser punido. A anterioridade àquela parte da previsão legal, a tipificação. Pronto, para beneficiar. Obrigado. Só para beneficiar.
abstraindo tudo isso dos que defendem que a tortura é imprescritível, baseado nos tratados, e o Supremo dizendo que a lei, que não havia a lei de tortura, não havia essa previsão ainda na Constituição que era imprescritível, abstraindo tudo isso, minha posição. Por isso que eu fiz questão de dizer como era Elias lá, como pessoa, nos seus atos, etc. Eu digo o seguinte, que a Operação Cajueiro, as perseguições que houvera, é uma cicatriz que não se apaga. Porém, eu não desejo que essa cicatriz, é uma posição, essa cicatriz se reacenda. Se reacenda. Precisamos também ter uma certa segurança jurídica. É claro que se reacender, evidentemente, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile, se reacender, evidentemente, que a área mais investigada e etc., vai ser aqueles que estavam no poder. Mas, eventualmente, alguns poucos casos, algumas situações, até de gente que está hoje no poder, poderiam também ser investigados. Então, só para concluir essa parte. Então, eu prefiro, já que houve a conciliação lá em 79, embora, repito, claro, uma conciliação, mas com alguém no poder, que foi restabelecido muitos e muitos direitos, mas essa parte aí ficou pendente. Então, eu preferiria, é uma posição minha, não reacender toda essa situação, porque se reacender, claro, pega mais, e muito mais, e 90 e tantos %, pega mais quem esteve no poder na época. Mas também vai pegar pessoas que hoje estão no poder. Então, eu preferiria, até pela maneira moderada, conciliatória, que sempre foi minha vida, que isso... E outro detalhe, o Supremo decidiu, só uma nova legislação, poderia haver modificação. Com esse Congresso Nacional que nós temos aí, altamente conservador, é muita utopia, mas sonhar diz que sempre é bom. Mas minha posição é que não reacenda. Ou seja, eu perdoo, eu não esqueço.